Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu voltei com mais um videozinho hoje, um vídeo de resenha. Inclusive já quem me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, fica a dica aí, sempre tem dicas. Fica a dica e tem dicas. Sempre tem dicas por lá, tem receitinhas rápidas, mostro algumas comprinhas. E quem me acompanha lá já sabe que recentemente, assim, não tão recente, eu troquei o meu fogão, que era um fogão cooktop a gás, por um cooktop de indução, tá? Então, assim, tem uma longa história, um longo trajeto esse vídeo. E eu comprei esse fogão, na verdade, no começo do mês, metade ali do mês de abril. E já queria, inclusive, ter trazido a resenha dele antes para vocês, mas como houve alguns percalços aí no caminho que eu vou contar aqui no vídeo, demorou um pouquinho essa resenha, tá? Mas cá estamos nós e eu vou contar tudo para vocês, vou apresentar o cooktop, falar sobre a minha experiência, o que aconteceu nesse decorrer do tempo aí. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e já deixa um like aí para me ajudar no crescimento do canal. Vamos lá? Eu já tinha plano, gente, de comprar esse cooktop, porém não era um plano assim para agora, sabe? Era para longo prazo. Porém, um dia eu descobri que estava com uma promoção no site da Electrolux. E era uma promoção muito boa, tinha um desconto lá que era um desconto promocional do Dia das Mães. E eu acabei adquirindo então esse cooktop por conta dessa promoção, tá? Então meu cooktop é um cooktop de 4 bocas da Electrolux. Vou deixar depois o modelo aqui na descrição do vídeo para vocês. E agora eu vou apresentar então as funções, vou explicar como é que funciona, a questão de consumo energético. E depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo e com esse cooktop. Então esse é o modelinho aqui que eu escolhi, gente, tá? De cooktop de indução lá do site da Electrolux. Como vocês podem ver, ele tem 4 bocas. E aqui, ó, ele tem uma função que se chama Unicook, que é uma função onde você pode, por exemplo, colocar uma grelha aqui e utilizar essas 2 bocas ao mesmo tempo, tá? Esse lado aqui é o turbo. Se você tiver com pressa e precisar esquentar uma água, por exemplo, mais rápido, então é esse lado aqui que você deve utilizar, tá? E aqui nós temos as 2 bocas individuais. Eu achei assim ele muito prático, bem simples de utilizar esse cooktop, tá? Então aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Você liga o cooktop para você escolher a temperatura que vai do 0 até o 14 e o P é a função turbo, tá? E assim, claro que se você não colocar alguma coisa aqui, ele vai desligar, tá? Então, deixa eu ligar aqui novamente. Então, para utilizar, você basta arrastar o dedo assim, ó. Você vai arrastando o dedo, ele é totalmente touch. E aqui você controla, ó. Ele tá apitando aqui porque eu tô sem nenhuma panela em cima, tá? Então, para eu poder demonstrar melhor, eu vou colocar uma panela aqui para vocês verem como funciona. Gente, ó, já posicionei uma panela aqui para eu conseguir demonstrar melhor para vocês sem ele ficar apitando ali, porque não tem nenhuma panela em cima, tá? Então, assim, ó, venho aqui, vou ligar ele, aí venho aqui, já escolho uma temperatura, vou colocar aqui bem baixinho, né? Porque o intuito não é aquecer, é só para demonstração mesmo, tá? E assim, quer baixar ou aumentar a temperatura, é aqui, ó, só deslizando o dedo, tá? Vou deixar aqui no 1. Outro item bem interessante aí, uma função que ele tem, que eu acho bem bacana, é a questão do timer, tá? Então, para acionar o timer, supomos lá que você tem um preparo que precise cozinhar durante 5 minutos. Você vem aqui, ó, no reloginho, clica no reloginho, ó, ele acendeu aqui, ó, de baixo, ó. Se não mexer na temperatura, no horário ali, ele acaba desligando, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar 5 minutos, tá? E para alterar a boca, é só você vir aqui, ó.
Ó, por exemplo, ele já marcou aqui a boca de baixo e você quer colocar um outro tempo em outra boca. Você vem aqui, ó, só clicar no reloginho, ó, e ele vai demonstrando aqui para você qual a boca que você quer programar o timer, tá? Então, assim, passado esses 4 minutos, ele vai emitir um sinal sonoro avisando que já deu tempo programado, tá? E se você estiver longe do fogão, ele vai, deu esse momento aqui, o timer chegou no tempo certo, ele vai desligar automaticamente a panela, tá? Outra função bem interessante, bem bacana, é que você consegue pausar, por exemplo, tá? Supomos que você tá com uma panela aqui no fogo e precisa atender o telefone, precisa atender uma pessoa, você vem aqui, ó, e clica aqui, ó, tá vendo? Ele fica marcando um U aqui, então significa que cessou ali, tá, o tempo da temperatura, tá? Ele cessou o cozimento, essa é a palavra, gente, cessou o cozimento. Aí, passado lá, você já desligou o telefone, ou seja lá o que você estivesse fazendo, você vem aqui e aperta novamente esse sinalzinho aqui e ele volta, ó. Tá vendo? A temperatura que você já tinha pré-programado nele, tá? Então, são funções, assim, bem bacanas desse fogão. E aqui, por exemplo, você quer utilizar esse lado aqui com a grelha na função Unicook, você vai vir aqui e vai acionar essa função aqui, tá? Vai ligar as duas ao mesmo tempo. Ou uma grelha, ou uma outra panela. Panela não, porque panela já não tem uma panela grande o suficiente. Mas supomos uma forma que você consiga posicionar aqui, você vai vir e vai acionar essa função aqui. Tá? Eu vou deixar aqui o tempo correndo, gente, que eu quero mostrar para vocês o que acontece quando der o final do timer aqui, tá? Então, assim, eu acho ele um fogão super útil, achei bem bacana, gostei, assim, bastante de utilizar, não tive problema. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, se porventura você vir aqui com uma panela que não é uma panela para fogão de indução, ele vai constar um erro. E o erro é o mesmo erro se você ligar e não tiver uma panela aqui, tá? Eu vou tirar a panela, ó, aparece um F. Você vem, posiciona a panela novamente e ele volta a funcionar. Tá? Se porventura você tirar a panela e ficar muito tempo sem uma panela aqui, ele vai desligar automaticamente, tá? Então aqui, ó, já tá marcando 1 minuto. Vou esperar um pouquinho aqui e quero mostrar para vocês. Ó, quando deu tempo, ele emite um sinal sonoro, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, porque ele vai desligar automaticamente daí a panela. Ó, ele desligou, já zerou aqui a temperatura e o sinal sonoro continua ali por mais, acho que uns 30 segundos, tá? Deixa eu desativar aqui, ó. Aí, para desativar, é só você vir e apertar o reloginho. Mas deu tempo. E se você porventura estiver longe, pode ficar tranquilo que ele vai desligar. Uma outra função que ele tem também é que tem uma coifa própria lá para você utilizar, e quando ele atinge uma temperatura bem alta, aqui ó, tem é como se fosse, como que eu posso explicar para vocês? É um sensor, tá? Ele tem um sensor que automaticamente ativa a coifa, tá? Não é o meu caso aqui, porque a minha coifa já é mais antiga, mas se for o teu caso e você estiver montando uma cozinha e de repente quiser adquirir uma coifa dessas com sensor, também é possível. Uma outra função que eu quero falar para vocês também a respeito é que ele demonstra, tá? Ele tem um demonstrativo aqui, como vocês podem ver, todas as funções aqui, temperatura, todos os demonstrativos estão em LED, tá? Que no caso aqui do fogão da Electrolux é esse LEDzinho vermelho, tá? Então, assim, aqui, quando ele atinge uma temperatura,
que eles são 3 temperaturas, tá? Uma temperatura amena, a temperatura mediana e a alta temperatura. E ele vai demonstrando aqui, ó, do lado da boca que você escolheu, ele acende aqui, tá? Se for um risquinho, temperatura amena. Se for 2 risquinhos, temperatura mediana, e 3 risquinhos é uma alta temperatura, tá? Uma das coisas, inclusive, que tá lá no manual, e eu acho bem importante falar aqui para vocês, é que eles aconselham você a não fazer a limpeza do fogão enquanto ele ainda tá quente, tá? E você vai conseguir saber se ele tá quente através aqui desse demonstrativo que aparece na boca, tá? Normalmente, se ele tiver muito quente, vai estar com 3, se for uma temperatura mediana, como eu já disse, é 2. E se não tiver nada aqui, ó, desses risquinhos acesos aqui, esse demonstrativo de temperatura, aí você pode vir e limpar o teu fogão, tá? Acho que é para evitar, de repente, que possa danificar a boca ou, de repente, até trincar o vidro. Gente, apresentada as funções, tá? Que eu acredito que não tem muito o que mostrar ali, porque ele é bem simples de usar. Então agora vamos falar a respeito de vantagens e desvantagens em ter um fogão por indução, tá? Vamos começar aqui com as vantagens. Primeira vantagem que eu acho, na minha opinião, é a limpeza, tá? A limpeza dele é muito simples, é muito rápido e é super prático. Já que ele não tem aqueles queimadores, não tem as grades, você não vai ficar perdendo tempo lá areando tampinha e tirando gordura de grade do fogão, porque ninguém merece, tá? A única coisa que você tem que se atentar aos produtos que podem ser utilizados nele, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo aqui nas minhas resenhas, é uma dica que eu sempre dou. Comprou um eletrodoméstico, perca um tempinho lá e leia o manual, gente. Se você ler o manual, você vai tirar o melhor proveito do seu produto, tá? Uma segunda vantagem aí a respeito do fogão de indução é que aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho uma janela de frente, bem de frente para o meu fogão, que é a janela da minha sala, e já tenho aqui na lateral uma outra janela, que é a janela da minha cozinha. E todas essas janelas acabam dando ali em direção ao fogão. Então, o que acontecia? Quando eu utilizava o cooktop a gás, nos dias quentes, e às vezes estava ventando bastante, porque para quem não sabe, aqui em Curitiba venta muito, eu tinha que fechar tudo e ficar aqui, ó, na beira do fogão cozinhando e morrendo de calor. Por quê? Porque você não pode ligar um ventilador, você não pode abrir uma janela, porque senão vai apagar o fogo, né? Isso é uma das coisas, umas vantagens aí que de repente as pessoas nem se atentam a esse detalhe, mas assim, que faz uma grande diferença no final. Uma outra vantagem comparado ao fogão a gás, gente, é a rapidez com que você faz os seus preparos, tá? Ele é muito mais rápido do que um fogão a gás. Então, ou seja, você vai acabar economizando aí, porque você vai conseguir cozinhar muito mais rápido num fogão por indução do que se você estivesse cozinhando num fogão a gás. Agora vamos falar um pouquinho sobre desvantagens do fogão por indução, tá? Eu acho que a primeira desvantagem, que no meu caso eu não considero uma desvantagem, porque antes de adquirir o fogão por indução, eu já tinha panelas próprias, tá? Para utilizar nesse tipo de fogão. Quando eu comprei as minhas panelas, na verdade eu nem conhecia o fogão por indução, foi apenas uma coincidência, tá? Então uma das desvantagens é que você precisa de panelas próprias para fogão por indução, tá? Aqui no meu caso eu utilizo essas panelas aqui de inox, tá? A minha de fundo triplo. Inclusive essa é uma linha aqui da Tramontina. Eu sou apaixonada pelas minhas panelas, gente, sério, gosto muito mesmo. Eu tenho essas panelas aqui há aproximadamente uns 8 ou 9 anos
e assim, ó, elas estão em perfeito estado, a durabilidade delas é excelente. Mas como eu não tô aqui para fazer resenha de panela, vamos ao fogão, tá? Então, para utilizar o fogão de indução, você precisa de panelas próprias para indução. Tá? Então, panela de alumínio não funciona, aquelas panelas que são de teflon, que elas são em alumínio, porém com revestimento de teflon, também, se não for de fundo triplo, elas não funcionam no fogão de indução. Cerâmica, vidro, então assim, o que vai funcionar aqui? O inox e o ferro. Tá? E uma dica aí para você saber, antes de você adquirir a panela, se ela vai ou não funcionar no fogão de indução, é uma dica bem simples que eu aprendi. Normalmente lá quando você... se você vai comprar no site, por exemplo, já tem essa informação, tá? Tem um símbolozinho lá que inclusive está escrito lá o tipo de fogão que você vai poder utilizar com essas panelas. Porém, se você tá na dúvida e fica meio confuso, uma dica que eu aprendi e quando eu descobri isso aí que nem uma louca testando, é você pegar um imã. Você vem com um imã e tenta grudar aqui no fundo da panela. Se grudar, vai funcionar no fogão por indução. Se não grudar, descarta porque não vai funcionar, tá? Então essa é uma dica bem boa aí. Outra desvantagem, gente, do fogão por indução é que você vai precisar fazer toda uma rede elétrica específica para utilizar o fogão, tá? Na instalação desse fogão. A Electrolux, eu não sei se as outras marcas também já estão oferecendo, eles fornecem a primeira instalação desse fogão é gratuita. Tá? Você adquiriu o fogão, você entra em contato com a assistência técnica aí da tua cidade, uma assistência técnica que presta serviço para a Electrolux e eles vão vir e vão fazer a instalação, tá? Daí existe lá a padronagem de fios, esse fio ele vai ter que vir lá de uma caixinha, de um disjuntor só para o fogão e vir direto, tá? Da caixinha de disjuntor até aqui a instalação do fogão, tá? Então a Electrolux eu sei que fornece esse tipo de atendimento, tá? Fora isso, eu acredito que são só vantagens, sabe? Você adquirir um fogão por indução, tá? Agora vamos falar um pouquinho a respeito de gasto energético, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, eu adquiri esse fogão na metade de abril aí. A entrega dele, inclusive, foi bem rápida. Então, o que aconteceu? Eu utilizava o fogão a gás e o aquecimento do chuveiro, aqui o aquecimento de água da minha casa, era a gás. Com a pandemia aí do coronavírus, o que aconteceu? Nós tivemos um problema aqui, eu não sei se foi só aqui na minha cidade, mas nós ficamos um período aí com dificuldade para encontrar gás, tá? Então o que aconteceu? Eu fui lá e troquei, botei um chuveiro elétrico e acabei optando e já tinha comprado, inclusive fiz a instalação do fogão por indução. Então o que era utilizado a gás na minha residência passou a ser elétrico, tá? Um detalhe bem importante aí, gente, tá? Esse fogão é somente na voltagem 220, tá? Não sei se existe modelos 110. Os que eu vi até agora aí, que da Brastemp, da Electrolux, tem uma outra marca, acho que é Fischer, todos são 220, tá? E como eu expliquei, ele precisa de uma instalação padrão para ele. Então, voltando lá à história, o que aconteceu? Eu passei a utilizar o que era gás, foi tudo para elétrico aqui na minha casa. Então, quando eu recebi a primeira conta de luz, pegou um período assim entre chuveiro e um pouco lá, digamos assim, uns 15 dias de chuveiro elétrico e uns 10 dias mais ou menos de fogão por indução. Aí, obviamente, houve um aumento na conta de luz, né? Como já se era de esperar.
mas assim, não era nada exorbitante. Passado esse tempo, o que aconteceu? Eu peguei um mês cheio de uso de chuveiro, inclusive meu chuveiro também, na voltagem do 220. Peguei um mês cheio de fogão, utilizando o fogão e utilizando o chuveiro. Quando fechou a minha conta de luz, eu quase infartei. Dobrou, simplesmente dobrou o valor da minha conta. Aí eu fiquei me perguntando, era por conta do chuveiro, era por conta do fogão ou era a junção dos dois, né? Então foi assim bem assustador esse momento. E eu fiquei ali na dúvida sem saber quem era o vilão, sabe, da história desse aumento tão exorbitante. Para eu dar um exemplo para vocês, a minha conta de 200 e poucos reais foi para 400 e poucos, sabe? E eu nunca tive uma conta assim tão alta. Porém, nesse período que fechou essa conta, o que aconteceu? Algo assim que me deixou bem triste, fiquei bem frustrada, gente. Um belo dia eu fui utilizar o fogão e as bocas do lado direito do fogão ali, que é as duas bocas individuais, elas não reconheciam a panela, tá? Você colocava ali aquele erro que dá quando você liga o fogão e que aparece aquela letra F, que esse erro é quando ele não reconhece a panela ou quando não tem panela. E foram nas duas bocas do lado direito. Ele simplesmente não funcionava mais, tá? Eu só tinha duas bocas para cozinhar. Aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com a assistência técnica e eles mandaram um técnico até a minha residência, mas antes disso eu fiquei me perguntando, porque lá no manual também dizia que podia ser um problema na rede elétrica, tá? Aí o meu esposo foi lá, mediu com o multímetro, o voltímetro, não sei qual dos dois lá, e constatou que a corrente que estava passando na minha rede era mais do que suficiente para o exigido lá no manual que se pede para utilizar o fogão, tá? Existe um valor mínimo de corrente lá para você conseguir utilizar ele com tranquilidade. E isso mesmo utilizando outros eletros aqui em casa, inclusive chuveiro que puxa um pouquinho mais de energia, ainda estava dentro do padrão. Aí o técnico veio até minha residência, fez todos os testes e levaram o meu fogão, tá? Porque eles tinham que fazer os testes lá no laboratório deles para detectar o problema e para daí solicitar a peça. E isso aconteceu com aproximadamente uns 40 dias de uso do fogão, sabe? Levaram o meu fogão, passou uma semana, nada de ninguém entrar em contato comigo. Passaram-se 10 dias, eu entrei em contato com a assistência e falei, gente, tô precisando, eu estou sem fogão, sabe? Eu não tenho como cozinhar. Qual foi a resposta da assistência técnica? Nós estamos esperando uma peça que a fábrica, que no caso é a Electrolux, ficou de nos enviar para a gente fazer a troca e a entrega do seu fogão. Aí, passado 15 dias, a gente entrei em contato novamente e nada da fábrica enviar essa peça para assistência técnica. Inclusive, lá na assistência técnica, eles me aconselharam a entrar em contato com a fábrica, no caso a Electrolux, e registrar uma reclamação. Entrei em contato com a Electrolux, registrei a reclamação, eles ficaram de me retornar a ligação em 3 dias úteis. Passaram-se 3 dias, ninguém me deu retorno nenhum. E aquilo foi me causando uma certa frustração e irritabilidade ao mesmo tempo, né, gente? Porque assim, é um produto caro, não é um produto barato. Inclusive eu estou pagando, vou continuar pagando aí até o decorrer dos próximos meses. E a empresa ela não se dá o trabalho de responder pelo menos uma reclamação que você fez. Passaram-se 20 dias e nada do meu fogão, tá? Aí o que aconteceu? Eu me obriguei a procurar outras formas de reclamar e de registrar minha reclamação. Inclusive eu tenho lá nos meus stories, eu vou deixar alguns trechos aqui,
tá? Inclusive, acho que o pessoal lá acabou me ajudando também, marcando a Electrolux, tá? Então, assim, quando eu fiz uma reclamação lá no Reclame Aqui, aí a Electrolux entrou em contato comigo e me fizeram duas propostas. Primeira proposta, que a peça, isso foi, gente, acho que na metade do mês de junho aproximadamente, tá? Foi ali pela primeira semana do mês de junho que aconteceu. Eu fiquei um mês sem fogão, eu já estava há um mês sem fogão e a Electrolux, a equipe da Electrolux me fez a seguinte proposta, que eles não tinham a peça para fazer a reposição e que essa peça só iria chegar no mês de setembro, tá? Eu estou falando com vocês hoje, é dia 19 de agosto, calcule que eu já estava desde o início de junho sem fogão, ia ter que ficar até setembro sem, e em contrapartida eles aumentariam a minha garantia. Sem condições, né? Eu falei, não, de forma alguma, entendeu? Eu tenho duas filhas, nós somos uma família de 4 pessoas, eu tava com a minha sobrinha ficando aqui comigo uns dias, e nós estávamos vivendo em 5 pessoas e eu cozinhando com uma panela de pressão elétrica, fazendo alguns preparos no forno, alguns no micro-ondas e o restante nessa panela elétrica, uma panela de pressão elétrica. Ou se porventura eu não aceitasse ficar até setembro, eles me mandariam um fogão novo. Falei, então vocês vão me mandar um fogão novo, porque eu não vou ficar em hipótese alguma até setembro sem fogão. Aí, ainda assim, levaria uns 10 dias mais ou menos, porque o depósito da Electrolux fica em outra cidade, tá? Para quem não sabe, a fábrica da Electrolux é aqui em Curitiba, tá? Mas eles têm depósitos espalhados aí, acho que pelo Brasil inteiro, pelo que eu entendi. Passado 10 dias, eles me mandaram um fogão, então esse fogão que eu estou apresentando na resenha para vocês é o meu segundo fogão, tá? O primeiro apresentou um problema e a Electrolux não tinha peça para trocar e eles me mandaram um fogão novo, tá? Agora dia 13 de agosto fez um mês que eu estou utilizando esse fogão e por enquanto ele está a contento. Então, falando a respeito do gasto energético lá, gente, tá? Que acabou regularizando a questão do abastecimento de gás da minha cidade, então eu voltei a utilizar o chuveiro no gás e abandonei o elétrico, tá? Então, assim, o que aconteceu? Fechou um mês certinho utilizando na rede elétrica o fogão de indução. Tá? Somente o fogão de indução, os restantes dos eletrodomésticos que eu já utilizava antes. E o que eu posso dizer? Eu observei aí um aumento mais ou menos de uns R$20 apenas, tá? Na minha conta de luz. Então, o que eu posso dizer para vocês é que ele não é um produto que consome muita energia. Então, eu utilizo ele praticamente todos os dias, uso bastante, várias vezes ao dia. Então, assim, ele não é um produto que vai consumir muita energia. Posso dizer isso agora com 100% de certeza. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e eu volto aqui e respondo todos vocês, certo? Até a próxima!